Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Perecerão infalivelmente os que não tiverem a fé católica. O Concílio de Trento definiu dogmaticamente que sem a fé católica é impossível agradar a Deus. Seção 5 sobre o pecado original. A Igreja Católica também definiu ex cátedra que só há uma verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica, fora da qual não há salvação. A Igreja definiu isso 3 vezes. A definição mais forte e explícita vem do Papa Eugênio IV, quando definiu ex cátedra no Concílio de Florença, em 4 de fevereiro de 1442. A Santíssima Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que existem fora da Igreja Católica, não só pagãos, mas também judeus, hereges e cismáticos, nunca poderão participar da vida eterna, mas que eles devem ir para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. A menos que antes da morte juntem-se a ela. Ninguém, sua esmola pode ser tão grande como for. Ninguém, nem mesmo se ele derramar seu sangue pelo nome de Cristo, pode ser salvo, a menos que ele permaneça no seio e na unidade da Igreja Católica. Quem, portanto, quiser salvar-se, deve antes de tudo professar a fé católica, porque aquele que não a professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por toda a eternidade. Finaliza o Papa Eugênio IV. O Papa Leão XIII, elaborando sobre este ponto, ensinou: como a ninguém é permitido ser negligente no serviço devido a Deus, somos absolutamente obrigados a adorar a Deus de forma que Ele tem mostrado ser a sua vontade. Não pode ser difícil descobrir qual é a verdadeira religião se for procurada com uma mente séria e imparcial, pois as provas são abundantes e surpreendentes. De todas essas provas, é evidente que a única religião verdadeira é aquela estabelecida pelo próprio Jesus Cristo, a qual ele comprometeu a sua Igreja para proteger e propagar. Fonte Papa Leão XIII, Carta Encíclica Immortale Dei. A partir dessas fontes e de inúmeros outros ensinamentos dogmáticos, é claro que a única religião positivamente querida por Deus é a religião estabelecida pelo próprio Cristo, a Igreja Católica. O padre capuchinho Raniero Cantalamessa, na liturgia do Vaticano na Sexta-feira Santa de 2002, disse que as outras religiões não são meramente toleradas por Deus, mas positivamente desejadas por Ele. Interrogações. Como uma expressão da riqueza inesgotável de sua graça e sua vontade de que todos possam ser salvos. Fonte, citações do padre Cantalamessa no Catholic News Service, 2 de abril de 2002. Isto, em resumo, é apostasia e herético. Satanás deu um golpe de mestre. Faz com que obedeçam a ele, pensando que estão obedecendo à Igreja. Não combater um erro é o mesmo que aceitá-lo. São João, o apóstolo do amor, disse: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Assim, islamismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, qualquer religião que rejeita a Cristo, segundo as Escrituras, é religião do anticristo. Quanto às religiões heréticas, por exemplo, Igreja Ortodoxa e o Protestantismo, São Paulo nos diz que as religiões falsas são doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:1. Como pode então que religiões do anticristo e falsas doutrinas dos hereges, que são doutrinas de demônios, serem consideradas como não apenas toleradas por Deus, mas positivamente desejadas por Ele?
Isso significaria que Deus quer que existam religiões que ensinam que Jesus Cristo não é Deus e o Salvador da humanidade, como fazem as religiões não cristãs. Isso significa que Deus positivamente quer que existam religiões, como o protestantismo, que ensinam que Cristo não estabeleceu a Igreja, não estabeleceu a Santa Eucaristia, não estabeleceu os sacramentos. Isso também significa que essas seitas protestantes que repudiam a devoção à Nossa Mãe Santíssima, odeiam a Santa Missa, são positivamente desejadas por Deus. Isso apesar do fato de que Nossa Senhora de Fátima pediu aos 5 primeiros sábados como reparação pelas blasfêmias contra seu Imaculado Coração, que são o fruto dessas falsas religiões. Aliás, a Igreja Católica, através de muitos documentos, sempre proibiu e assim continua e continuará para sempre a união de católicos com hereges cismáticos protestantes, como por exemplo diz o Código de Direito Canônico de 1917, em seu cânon 1258, quando afirma que não é absolutamente lícito para os fiéis assistir ativamente ou participar de cerimônias não católicas. Além disso, buscar a santidade de membros de seitas não católicas desafia a doutrina católica, que diz que nem salvação nem santidade são encontradas em religiões não católicas. O Papa Pio XII reafirmou esta doutrina no contexto de uma oração à Santíssima Virgem. Ó Maria, Mãe de Misericórdia e sede da sabedoria, iluminai as mentes imersas nas trevas da ignorância e do pecado, para que possam reconhecer claramente que a Santa, Católica, Apostólica Igreja Romana é a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo, fora da qual nem santidade, nem salvação podem ser encontradas. Aceitar isso como verdade é dizer que Deus positivamente quer o erro. Deus positivamente quer mentiras. Deus positivamente quer o mal. Nosso Senhor certamente permite o mal, pois ele não interfere com a livre vontade do homem. Mas é blasfêmia afirmar que Deus quer o mal, pois Deus não pode querer o que não é bom. De fato, há 50 anos atrás, se um aluno de 7 anos de idade, numa escola católica, balbuciasse a doutrina novelesca desses hereges, ele teria sido considerado inadequado para receber a primeira comunhão. Agora, 50 anos na nova primavera do Vaticano II, esta apostasia é pregada na Sexta-feira Santa, no Vaticano, pelo pregador da Casa Pontifícia, onde o pentecostalismo católico afirma publicamente nas palavras de seu apreciador pregador Cantalamessa que religiões não católicas em que nem santidade, nem salvação podem ser encontradas, como declara o Papa Pio XII, são positivamente desejadas por Deus. Aqui vemos uma das muitas maneiras pelas quais o pentecostalismo católico leva a uma total e completa apostasia. Até quando? Até onde? Que nova declaração humilhando a fé e a moral católica vamos esperar para poder reagir, por amor a Deus, a sua Igreja e por amor às almas? Que nova heresia pública necessitam? Que nova traição medonha solicitam? É hoje a atitude que merece alguma pena ou castigo, a resistência às autoridades eclesiásticas, quando elas não ilustram a doutrina da tradição apostólica e permitem seja maculada a fé imaculada, ou seja, quando trabalham na autodemolição da Igreja? Prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade, repreende, adverte, exorta com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir, e afastarão os seus ouvidos da verdade para as abrirem às fábulas. São Paulo Apóstolo, 2 Timóteo 4, 2, 4.
Este episódio que pegamos para a meditação de hoje também revela uma das muitas desvantagens dos tempos modernos. A homilia do Senhor Canta la Messa foi transmitida para todo mundo através da internet a milhões de católicos que nunca teriam ouvido de outra forma. O resultado é que muitos católicos assumem as palavras do capuchinho como sendo uma abordagem do magistério. Isso não é verdade. Esse tipo de discurso é simplesmente outra homilia cheia de erros e heresias, feita por um protestante carismático. É só isso e mais nada. Disse São Gregório Magno em sua obra A Regra Pastoral: a Igreja nos últimos tempos será expoliada da sua virtude. O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da abstinência, o ensino esvair-se-á, reduzir-se-á, senão desaparecerá de todo o poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas. Disse no ano de 1948 o arcebispo Fulton Sheen: ele, Satanás, criará uma contra-igreja que será o macaco da igreja, porque ele, o diabo, é o macaco de Deus. Ela terá todas as notas e as características da igreja, mas no sentido inverso, esvaziada de seu divino conteúdo. Será um corpo místico do anticristo, que vai em todas as aparências, assemelhando-se ao corpo místico de Cristo. Em seguida será verificado um paradoxo. As muitas acusações que os homens no século passado rejeitaram na igreja serão as razões pelas quais passarão a aceitar a contra-igreja. Fonte Arcebispo Fulton Sheen, 1948, páginas 24 e 25. Diz na Sagrada Escritura: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim. Concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. Isaías 31. Disse também o arcebispo Marcel Lefebvre: para que o Papa represente a Igreja e seja dela a imagem, é preciso que esteja unido a ela, tanto no espaço como no tempo, já que a Igreja é uma tradição viva na sua essência. Na medida em que o Papa se afastar dessa tradição, estará se tornando cismático, terá rompido com a Igreja. Teólogos como São Belarmino, Caetano, o cardeal Junet e muitos outros estudaram essa eventualidade. Não se trata, pois, de uma coisa inconcebível. A Igreja aceitaria doravante não ser mais a única religião verdadeira, a única via para a salvação eterna. Ela reconheceria como religiões irmãs as outras religiões. Reconheceria como um direito concedido pela natureza da pessoa humana que esta pessoa é livre de escolher sua religião e que, portanto, a existência de um Estado católico seria inadmissível. Se admitirmos este novo princípio, temos que mudar toda a doutrina da Igreja, seu culto, seu sacerdócio, suas instituições. Pois tudo até então, na Igreja manifestava que ela era a única a possuir a verdade, o caminho e a vida em nosso Senhor Jesus Cristo, que ela, a Igreja, é a única a deter em pessoa, na Santa Eucaristia, onde ele está presente, graças à continuação de seu sacrifício. Logo, é uma inversão total da tradição e do ensino da Igreja que está se operando depois do concílio e pelo concílio. Como poderíamos nós, por obediência servil e cega, fazer o jogo desses cismáticos que nos pedem colaboração para seus empreendimentos de destruição da Igreja? Eis porque estamos prontos e submissos para aceitar tudo o que for conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. Não será dever de um católico julgar entre a fé que lhe ensinam hoje e a que lhe foi ensinada durante 20 séculos de tradição da Igreja? Ora, eu acredito sinceramente que estamos tratando com uma falsificação da Igreja e não com a Igreja Católica. Por quê? Porque eles não ensinam mais a fé católica.
não defendem mais a fé católica. Eles arrastam a Igreja para algo diferente da Igreja Católica, finalizou o arcebispo francês. O dogma fora da Igreja não há salvação foi definido solenemente por papas pelo menos 7 vezes em pronunciamentos desde a Cátedra de Pedro. Nem que uma só vez foi mencionada uma exceção qualquer. De fato, é justamente o contrário. Todas as exceções sempre foram excluídas. Disse o Papa Inocêncio III, no 4º Concílio de Latrão, Constituição I, no ano de 1215, ex cátedra. É uma só a Igreja Universal dos Fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se salva, na qual Jesus Cristo é tanto sacerdote como sacrifício. Papa Leão X, 5º Concílio de Latrão, sessão 11 e 19, de dezembro de 1516, ex cátedra. Uma é, com efeito, a Igreja Universal dos regulares e seculares, dos prelados e súditos, dos isentos e não isentos, fora da qual absolutamente ninguém se salva, e todos eles têm um Senhor e uma fé. Papa Pio IV, Concílio de Trento, e Nunc Nobis, 13 de novembro de 1565, ex cátedra. Esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode ser salvo, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho. Papa Bento XIV, Nuper ad nos, 16 de março de 1743, profissão de fé, ex cátedra. Esta fé da Igreja Católica, sem a qual ninguém pode se salvar, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho. Papa Pio IX, Primeiro Concílio do Vaticano, Seção 2, Profissão de Fé, 1870, ex cátedra. Esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode ser salvo, que agora voluntariamente professo e verdadeiramente mantenho. Santo Afonso Maria de Ligório, em um sermão no ano de 1760, disse: quantos nascem entre pagãos, entre os judeus, entre os maometanos e entre os hereges, e todos estão perdidos. Se és ignorante das verdades da fé, estás obrigado a aprendê-las. Todo cristão está obrigado a aprender o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, sob pena de pecado mortal. Muitos não têm ideia da Santíssima Trindade, da encarnação, do pecado mortal, do juízo, do paraíso, do inferno ou da eternidade. E esta ignorância deplorável os condena. Fonte Sermões Santo Afonso Maria de Ligório, Tambux, 1982, página 219. Cirilo de Jerusalém ensina: devemos aborrecer até os suspeitos de heresia. Diz São Cipriano de Cartaga: todos os que têm se afastado da unidade da Igreja são inimigos de Cristo. Todos os que estão fora da Igreja pertencem aos mortos. Fonte São Cipriano de Cartaga. Finalizo a meditação de hoje citando um santo e doutor da Igreja, Santo Agostinho, que nos ensina: fora da Igreja é possível tudo, exceto a salvação. É possível ter honras, é possível ter sacramentos, é possível cantar aleluias, é possível responder amém. É possível possuir o Evangelho, é possível ter fé no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e pregar. Mas em nenhum lugar, senão na Igreja Católica, é possível encontrar a salvação. Fonte Santo Agostinho, Epístola 53, 1. Só na verdade é que refulge a misericórdia e a caridade. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da Igreja não há salvação. Pregar esta verdade a um mundo dominado pelo indiferentismo religioso pode não ser coisa fácil, mas não minimizar em nada a doutrina salutar e salvadora de Cristo
é forma de caridade urgente para com todas as almas. Não se pode, em nome de uma malfadada referência à caridade cristã, abdicar ao anúncio da verdade. Sem esta, de fato, não pode sequer haver autêntico amor. Só na verdade é que a caridade refulge e pode ser automaticamente vivida. A caridade sem verdade seria cega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu